No rolê de hoje, estou em São José do Rio Pardo, às margens do Rio Pardo, com a ponte Euclides da Cunha ao fundo, para apresentar esta joia de família, Ford F1 1951. Mas para contar as histórias desse carro, eu vou convidar uma parte da família dele. Vem para cá, Claudinho. Fala, Léo, como é que tá? Beleza? Belezinha? Bora! Primeiro de tudo, obrigado por estar tendo a oportunidade de trazer a nossa saudosíssima F1 para o No Rolê. Uma caminhonete que tem muita história, tá na nossa família há muito tempo. Já foi marcenaria, hoje ela é um pub e a gente vai estar dando um rolê aí para estar curtindo tudo isso. Segue a gente agora nesse rolê, que é muito bacana. Você vai saber as histórias da caminhonete, da família do Claudinho, com fé, emoção e tudo de bom. Vem com a gente que o rolê tá só começando. Bora! Bora! E é isso aí, Claudinho. Então a gente está no rolê na caminhonete da família, aqui em São José do Rio Pardo. Você nasceu aqui também, né? Nasci aqui. E a cidade cresceu bastante aqui na época que você lembra de pequeno. Cara, São José é uma coisa curiosa, né? Desde que eu me conheço por gente, são 50 mil habitantes em São José do Rio Pardo. Só que eu falo que na verdade São José do Rio Pardo é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, porque qualquer lugar do mundo que eu vou, eu encontro o Rio Pardense lá. Então assim, a cidade em si ela não cresce, mas a gente sempre encontra pessoal conhecido fora. Gente da cidade. Exato. E a tua memória afetiva com essa caminhonete aqui? Cara, essa caminhonete aqui, eu lembro dela parada lá na garagem dela. E a gente brincava muito na carroceria dela, né, tal, durante o tempo que ela ficou parada. E aí depois eu vivi pouco esse tempo como criança, né, e aí depois quando meu pai juntou com meu avô e resolveram reformar ela, e a memória que vem já é dela andando. Eu tive a oportunidade de poder andar com ela várias vezes, ver o meu avô e o meu pai juntos andando nela. Então assim, ela tá há mais de 50 anos com a família, né? Muito legal isso. Eu tenho 35. Então, assim, eu tenho uma parte que eu vivi nela, que era ainda criança, vendo ela parada, e graças a Deus a maior parte da minha vida já ela com ela rodando. Você participou da restauração junto com seu pai e com seu avô, ou não? Deixou só os dois brincarem? Cara, participava assim, né? Eles iam mais atrás, tal, mas vez ou outra, tem que pesquisar alguma coisa na internet, aquelas coisas assim, que aí já é mais nossa geração, né? Você não deixou o seu avô que era mais plugado, pô? Aí a gente ia, pesquisava, tal, olhava. Eu fui algumas vezes com meu pai no Sambódromo, que tinha Sambódromo lá em São Paulo, né? Que tinha aquela feira, eu não sei se tem hoje ainda, mas... Não é mais lá, de feira de terça-feira, né? Exato, que se achava peça e tal. Fui algumas vezes com meu pai lá. Então assim, eu participei pouco, mas eles ficaram muito mais imersos, né? A gente todo sábado se encontrava antes de almoçar na minha avó, e aí via a peça que chegou, essas coisas todas eu participei, mas foi muito eles, né? Foi meu pai e meu avô ali muito interagindo, meu tio também um pouquinho, ficaram interagindo muito aí durante esse tempo que eles ficaram reformando, né? Aí você ficou dando uma banda pela cidade com a caminhonete. Eu já tive essa oportunidade de pegar ela, rodar e tal. Ela chamou muita atenção, né? Já saí com ela à noite também. Foi pra balada? Já fui uma vez. Uma vez só. Balada não, né? Barzinho. Não sou muito de balada, mas já fui com ela. Barzinho. Pô, mas é legal. E aqui em São José do Rio Pardo tem um monte de atração turística, né? A caminhonete é quase uma, né? Porque por onde ela passa, todo mundo fica olhando. O pessoal fica olhando ela. Mas aqui tem Cristo Redentor, né, Claudinho? Tem a ponte de Euclides da Cunha. Tem a ponte de Euclides. Tem a ilha, né, que é o zoológico, que fica dentro de uma ilha no rio. Na beira do rio, também bem diferente. Exato. É pequenininho, mas é legal, né? O lugar é legal. E tem também toda a parte rural da cidade, é bem legal. Tem umas fazendas legais, ruínas de fazendas, tem umas coisas bem legais. Tem a parte, aqui passava, né, tinha linha férrea na cidade, então tem muita estação antiga, que ficou ruína, tá? Também é uma parte turística bem legal de fazer. Legal. Eu venho pra cá também desde criança, né, tenho algumas memórias afetivas aqui também, fazia tempo que eu não vinha.
A ponte de Euclides, né? Eu lembro que pra mim, na minha visão de criança, ela era muito maior do que ela é. Ela é pequenininha, né? Hoje, nossa, é só isso, acabou já. Mas quando eu era criança, eu juro que era uma baita de uma ponte, né? Mas legal. E falam que ele começou a escrever o livro aqui, né? Ele escreveu o livro aqui. A ponte, na verdade, que a gente vê hoje, que a gente passa por ela e tudo mais, ela é a reconstrução de uma ponte antiga que o rio derrubou. E aí o Euclides veio reconstruir, foi ele que reconstruiu essa ponte, e aí ele acabou escrevendo o maior relato, né, que tem hoje da Guerra de Canudos, que é o livro Sertões, ele que escreveu aqui. Inclusive tem também a cabaninha de zinco, onde ele escreveu lá dentro e tal. Então tem tudo isso, os Sertões tem essa participação muito grande na cidade. A cidade participou então da história do Brasil, de certa forma. Tanto né? que São José é conhecida como o berço dos Sertões por conta disso. Você estava me falando também que começou aqui o movimento republicano também, né? Exato, o movimento republicano do Brasil começou aqui em São José com a marcha republicana e tal. Depois ele foi, né, ele tomou proporção nacional e tal, mas ele começou aqui. É uma coisa até pouco falada, cara, na cidade, mas faz parte. O professor Rodolfo Del Guerra, que é uma figura importante da acadêmica da cidade, fez vários estudos sobre isso, e aí tem um livro e tudo mais, que tem relatos disso. Então o movimento republicano começou em São José do Rio Pardo. Muito interessante isso. E aí, a tua família faz parte muito da história, né? A gente viu ali o Grêmio, a sede da associação. Da Associação Atlética Rio Pardense. Foi feita ali do seu bisavô, né? Meu bisavô, que foi quem construiu a sede. Hoje o clube, né, ele é bem representativo aqui na cidade, o pessoal se associa ao clube, ele é bem democrático também, muita gente é sócio e tal. E aí foi o vô Aníbal quem iniciou tudo isso. Muito legal, esse é o nosso rolê. Tá só começando aí. Tá só começando. A gente vai partir para a segunda etapa do rolê. Bora com a gente. Bora pra garagem dela. Bora pra garagem dela. Boa. Mas lá na garagem eu fiquei sabendo que dá pra abastecer, né? Dá pra abastecer lá. Mas lá o que é? Só etanol? Bora pra lá. Vamos deixar pra galera ver. É isso aí, bora galera. Então quer dizer que isso aqui era uma garagem. Bela garagem, né? Pois é, isso daqui já foi a garagem dela, já foi uma tanoaria. Tanoaria? O que é tanoaria? Cara, tanoaria é fábrica de barril de carvalho. Meu bisavô Aníbal fazia, ele que construiu esse barracão aqui. Quando ele construiu o barracão, era uma tanoaria. Depois, na época do vô Walter, o vô transformou isso aqui numa marcenaria. Aí ficou por um tempo a garagem dela. Essa época eu lembro, que eu era pequeno, eu vinha pra cá com seus pais e eu via a caminhonete parada no canto ali. Ela não estava, obviamente, reformada como está hoje, né? Restaurada. Eu lembro também que me marcou os passarinhos, eu criava passarinho, ficava os passarinhos e a caminhonete ali o tempo inteiro, né? Muito legal. E você manteve aqui, quando abriu o pub, muita referência à história da tua família, né? Correto, né? Esse barracão aqui, ele conta muita história e a gente buscou preservar essas histórias ao máximo. Então a gente quis deixar as paredes, né? A gente preservou as paredes, preservou o telhado, né? Então o telhado, a madeira do telhado é como ela era antes mesmo, é a mesma madeira. Então a gente manteve tudo o que a gente conseguiu e aí o resto a gente foi buscando contar histórias que remetiam ao pub. Então as mesas de madeira, né, o detalhe todo meio rústico, assim, a ideia era fazer essa conexão. As referências estão em todo canto, né? Pra gente que conhece um pouco da história, não conhece 100%, mas conhece um pouco, a gente vê, tem a caminhonetinha na miniatura, tem as próprias calotas de antes dela estar reformada, aí tem fotos do seu bisavô, tem uma série de coisas aqui em relação a filme e tal, tudo que é coisa que você gosta, né? Você trouxe um pouco do que você gosta também pro teu cliente. Exato. Quando a gente abriu o The Browning Pub, né, a ideia é que a gente pudesse contar histórias, né? Então a gente queria abrir um lugar vivo, né? Não só um bar, né? A gente queria abrir um lugar vivo que contasse história, e aí cada espaço que tem aqui a gente buscou trazer um aspecto histórico nosso, né, da nossa vivência, ou até mesmo de coisas que tivessem conexão com cerveja, que são referências que a gente gosta de ter. Então a gente tem ali, né, um espaço que fala da lei seca, que remonta à lei seca, né?
A gente tem um espaço ali que remonta à época do Velho Oeste, os salões, fala de cinema, enfim, a gente gosta de fazer. E você trouxe isso também para o cardápio. Exato. O nosso cardápio, na verdade, né? Bom, primeiro que os nomes no cardápio são vários nomes fazendo referências a cinema e tal. A gente tem um prato que chama Hattori Hanzo, por exemplo, que é para falar lá do mestre Kung Fu da Kill Bill. Enfim, a gente tem uma série de referências. E o cardápio, a ideia é que ele deu uma volta ao mundo, né, por um bar. Então, a gente busca trazer pratos que são típicos de comida de boteco, mas de lá de fora, né? Então, a ideia é que a gente trouxesse isso para cá. Então, a gente tem fish and chips, que é típico lá da Inglaterra, nachos, que são típicos dos Estados Unidos e do México. Tem tudo. E aí foi. E você teve alguma ajuda para isso ou foi da cabeça mesmo? A gente teve. Eu conversei bastante com um amigo meu que, putz, ele já tem experiência com isso, já tinha feito. Fala, Lucas, tá aí a referência. Vou provar daqui a pouco, porque só prova, hein? Eu lembro quando a gente abriu aqui, eu fui atrás dele, ele já trabalhava, ele trabalhou bastante tempo com cerveja, depois ele foi para uma pizzaria e tal, então é um cara que tem uma experiência super legal com cozinha. E aí eu falei, cara, me ajuda a montar o cardápio. Muito bom. E aí ele me ajudou e a gente foi trazendo referência, que ele também gosta dos mesmos filmes e referências que eu adoro fazer. Ele falou, não, vamos fazer e a gente... Tem vários easter eggs aqui, né? Você começa a procurar aqui, tem vários, então é muito legal. Então se você não conhece ainda São José do Rio Pardo e não conhece The Browning Pub, é a hora de você vir conhecer. Bora, que aqui é muito bacana. Venha fazer um brinde aqui com o Claudinho e com toda a turma dele e vamos continuar aqui com o nosso rolê. Saúde. Ah, esse bebê não dirige. E depois de conversar com o Claudinho, que está fazendo história aqui com o pub, chegou a vez de conversar com quem começou a história dessa caminhonete e desse lugar. Dona Cecília, o que essa caminhonete traz de lembrança para a senhora? Bom, o Walter comprou essa caminhonete, nós éramos namorados. E que eu me lembro muito que nós, toda noite, nós andávamos, rodávamos a cidade, fazíamos umas voltinhas, mas sempre com acompanhante junto. Tinha uma vela junto? Sempre. O Julinho, meu irmão, era menino naquela época, era ele que tinha que ir junto, não podíamos a gente sair sozinho. Ele era um acessório indispensável na caminhonete. Eu me lembro que a primeira vez que eu andei sozinha com o Walter foi no dia do meu casamento. Mas vocês casaram com o casamento? No casamento foi o carro do casamento? Não, de manhã nós dois fomos assistir uma missa. E foi a primeira vez que eu saí sozinha com ele. Na caminhonete. Nossa, me senti tão importante sozinha com ele na caminhonete. E essa é a primeira lembrança que eu tenho. E depois namorávamos sempre, eu vinha com a caminhonete, a gente rodava pela cidade, mas sempre com acompanhante junto. Sempre com acompanhante. Aí depois vieram os filhos, né? Que também começaram a acompanhar. Aí, depois que casamos, claro. E aí, sempre os meninos, a gente dava umas voltinhas com eles. E mesmo o Cláudio, engraçado, para ele dormir à noite, toda noite. Nós saímos, dava uma volta, ele dormia, aí que eu chegava em casa e punha na cama. Ele gostava já desde de escutar o barulho do motor V8, era ali que ele ficava legal. E nós levamos uma vida normal, o Walter sempre trabalhando, fazia parte do serviço dele, porque ele era engenheiro da prefeitura. E o serviço é sempre vendo as obras todas com a caminhonete, né? E assim, foi uma vida normal, muito feliz sempre. Com 2 filhos que deram só muita alegria para a gente. Muito bom. E assim foi minha vida com ele e a caminhonete. E a caminhonete. E ele tinha paixão por essa caminhonete, né? Ele nunca pensou em vender? Nunca. Engraçado que eu que brincava com ele, bem depois disso, já bem mais velho, eu brincava, se eu morrer primeiro, eu não sei o que você faz, mas se você morrer primeiro, antes da missa do 7º dia eu já vendi, olha que coisa. Porque eu falava sempre para ele isso. Não tinha, mas ele tinha paixão por essa caminhonete. Era um amor, cuidava. Mas ainda bem que a senhora não fez isso, né? Seu Walter, graças a Deus, aí, teve uma vida boa, não está mais aqui com a gente, mas o Cláudio ficou com a posse da caminhonete. Foi o gosto dele, né, que ficou com o Cláudio. E sempre cuidou muito, nossa, e sempre com aquela preocupação de ter peças originais, né?
Mesmo quando fez uma grande reforma, mandou buscar tudo nos Estados Unidos, as peças, então é tudo original mesmo. E ela é linda, né? É bonita, assim. E ver hoje a caminhonete assim, tem uma história por trás, é mais legal ainda. Não, aproveitamos bastante, sabe? E o Cláudio aprontava muito na caminhonete quando era criança, não? Nos passeios? Não, eles foram uns filhos, sabe? Não deram Bem tranquilo. trabalho, não. Sempre foram, tanto ele como o Fernando, foram ótimos alunos e nunca deram trabalho, sempre foram. E mesmo porque o Walter, sabe? O Walter era uma pessoa de uma personalidade assim muito... Não precisava falar nada. Ele só olhava, todos nós, eu e eles, respeitávamos muito. Muito bom. Sabe? Ele era uma pessoa onde ele chegasse, ele dominava. Muito porque bom. ele era assim muito respeitado. E os meninos obedeciam, nunca deram trabalho. Mas eu fiquei sabendo uma história que tinha um dos dois que ia embaixo, deitado perto do assoalho da caminhonete. É verdade, Claudião? É porque a gente, quando dava a volta de carro, né, Claudinho? Ele sempre gostava de sentar ali embaixo. Como cabia em cima, né? Éramos 4. E fomos indo assim, até que foi muito tempo. Aí que ele começou depois a comprar carro, né? E foi indo, foi deixando a caminhonete. Foi deixando ela encostada. Ele deixou, aposentou depois, mas ele saiu da prefeitura antes da aposentadoria mesmo dele. E aí já não tinha mais tanta necessidade do uso dela, né? Então ele comprou um carro e já foi deixando mais ela guardada. Quando a gente foi restaurar a caminhonete, meu pai delirou e fez uma restauração completa, bem bonita, peças importadas e tudo. Mas ela que bancou. Não, eu ajudava, porque eu também trabalhava, então não era tudo comum. Então, a senhora antes queria desfazer da caminhonete, mas a senhora acabou ajudando até a pagar a reforma dela, né? Isso era só da boca pra fora, viu, sabe? Muito bom. Porque no fim eu via o gosto dele para aquilo, né? Então, concordava. E nós nunca tivemos atrito nenhum, então, sabe? É só assim harmonioso. Uma brincadeira, vamos dizer assim, sabe? Nós nos dávamos muito bem, nossa. E qual que é a emoção hoje, que o seu Walter não está mais aqui, da senhora ver essa caminhonete rodando com o Cláudio, com o Claudinho, com a família? Eu me sinto muito feliz que isso aconteça, sabe? E eu sei que lá ele deve estar muito feliz de ver, sabe? Com certeza. E é isso aí. Isso foi a nossa vida. Muito bom. Mas graças a Deus fomos muito felizes. O Walter, nossa, era uma pessoa assim, que impunha muito respeito. Eu também respeitava muito, sabe? Outro dia, eu vim buscar ela com a caminhonete aqui, e levar ela para o sítio. E a caminhonete pula, né? Nossa, como pula. Eu falei, mãe, era assim da senhora. Pois é. É que hoje a gente tem uns carros assim, mas é assim. E as ruas eram piores ainda, na época deviam ser piores, deviam ser de paralelepípedo quase todas, né? Mas a gente nem percebia. Na época, hoje que eu vi, falei, nossa, como é barulhenta, né? Na época era normal. Era tão chique a caminhonete na época, não é? Sim. Porque não, imagina, as pessoas que tinham carro eram poucas pessoas, né? Então foi muito bom. Muito legal, porque esse carro tem história pra caramba, né? A dona Cecília já contou algumas histórias, e eu sei que você também tem várias histórias com o carro, e aí eu me lembro de criança do carro aqui que não estava reformado. De repente eu venho depois de mais velho e vejo o carro todo reformado. Eu sei que você, junto com seu pai, puseram a mão. Me fala o que é que você se inspirou e o que você fez para resolver deixar esse carro como está hoje, que está impecável. A inspiração eu não posso deixar de dizer que foi meu pai, né? É uma caminhonete 1951, que é do meu pai desde muito nova. Meu pai comprou essa caminhonete muito nova. Minha mãe sabe disso, não sei quantos quilômetros ela estava, acho que uns 7, 8 mil quilômetros quando meu pai comprou. Novinha.
Bem novinha, bem novinha. E ele batalhou a vida inteira com essa caminhonete. Ele fez várias obras, ele era engenheiro da prefeitura aqui em São José, e ele fez várias obras que ele usou essa caminhonete. Ele carregava pedra, areia, e a caminhonete aguentou o tranco, era muito forte, muito robusta. Depois, o que acontece? Foi passando o tempo, meu pai foi melhorando de vida e ele comprou outros carros. Comprou um Fusca, na época Fusca era o carrão, né? E aí ele encostou a caminhonete e ficava andando de Fusca. E essa caminhonete ficou mais de 30 anos, uns 35 anos parado na garagem. Aqui dentro do garagem, que hoje é o pub do Claudinho. Hoje é o pub do Claudinho. Ela ficou parada aqui 35 anos. Aí, depois meu pai resolveu. Ele falou, agora eu quero. Meu pai já estava bem mais idoso, aposentado, né? E ele falou, agora eu quero restaurar essa caminhonete. Aí eu encampei junto com ele. A minha mãe também encampou. Né? Minha mãe, na época, ela tinha um salário bom, uma aposentadoria muito boa, e ela encampou. Então nós resolvemos fazer uma restauração da caminhonete. E a restauração que a gente fez nessa caminhonete foi uma restauração assim, quase 100% original. Foi no detalhe, né? No detalhe. Bom lembrar que o motor dessa caminhonete, o motor V8, até hoje, esse motor nunca foi aberto. É um motor original. Recentemente, a gente abriu o cabeçote, trocamos a junta do cabeçote, porque a junta do cabeçote... Também, muitos anos, né? Não tem quem aguenta. Né? Então, agora o motor é original. Câmbio também original. Tudo. O câmbio dela é de 3 ou de 4 marchas? 3 marchas. 3 marchas na coluna aqui, né? Na coluna, em cima. Muito legal. O que acontece? Quando a gente fez a restauração dela, tudo peça original. Peça nova, importada e original. Então, tem algumas peças que a gente não conseguiu restaurar. Então, nós temos o exemplo da calota original dela. Está guardada, faz parte da decoração do pub. Mas a gente importou uma calota original, perfeita, desse jeito aqui. Então, a gente fez essa restauração na caminhonete. E na época foi muito emocionante, porque quando ela começou a andar de novo, restaurada, bonitinha, meu pai deu uma volta com ela. Chegou a andar com ela. Meu pai estava com mais de 80 anos na época, chegou a andar com ela, dirigiu como ele dirigia. Então essas coisas são coisas que marcaram demais a gente, né? E aí, para ficar perfeita a restauração, nós importamos essa réplica perfeita. Que é linda, inclusive, né? Linda, e que né? faz parte da decoração do pub também. Perfeita, a réplica que veio dos Estados Unidos. É uma réplica perfeita. Essa caminhonete, na época, ela saía em 3 cores, né? Ela saía cinza, azul e verde. Eram as 3 cores. Eu não consegui importar azul, importamos a cinza, mas é uma réplica perfeita. Mas ela te ajudou, essa réplica, a Perfeita. olhar detalhes. Não, detalhes, porque se você for ver essa réplica, ela tem até a parte da motorização. É o motor. Muito legal. Do motor, tá. E a gente aprendeu muita coisa com essa restauração dessa caminhonete. E hoje ela está perfeita, ela funciona como um carro novo, né? Pula, mas é comum, né? E assim, o mais gostoso de ver na época, meu pai viu ainda, foi a alegria dele ver essa caminhonete restaurada. E hoje, o que acontece? Hoje, o barracão onde a gente está aqui hoje foi uma segunda preservação que a gente fez, né? Essa caminhonete, ela ficava aqui. Existia uma marcenaria aqui que foi lá para o nosso sítio, está lá, funciona, opera normalmente. E hoje nós estamos no pub. Que é a 4ª geração usando o mesmo lugar, né? Exatamente. Legal. O madeiramento aqui permanece o mesmo, as paredes permanecem as mesmas. A gente tem esse instinto de preservação. Então,
Mas é isso que traz pra gente a emoção, né, Claudião? Felicidade e tudo mais, né? Eu te conheço, eu era pequeno, né? O Claudinho, eu posso brincar ainda que eu peguei no colo, porque vi ele nascer. Hoje eu não consigo mais pegar você no colo, viu, Claudinho? Eu já falou já que eu não consigo. Nem eu consigo. Tá, mas também eu nem quero, mas vamos lá. E aí, a gente vê contar essa história aqui é muito bacana, porque eu, quando era pequeno também, vi o carro, vivenciei esse espaço aqui, fui sempre muito bem recebido aqui. A dona Cecília sempre me recebia com goiabada cascão, coisas que ficam na memória. E a caminhonete fazia parte da memória, porque eu sou apaixonado por carro, gostava, então sempre me chamou a atenção. E estar aqui hoje contando essa história com vocês é um privilégio enorme. Obrigado, Claudio, de ter aberto um pouco da sua história e da caminhonete pra gente aí, para que outras pessoas aí consigam ver A maior também. alegria de quem faz um trabalho desse é ter vocês muito legal, olhando e curtindo. Tamo junto, vamos continuar o nosso rolê. Bora. Fernando, essa caminhonete está realmente muito bonita e eu acredito que depois de 50 anos na família, deve ter muita história e muita lembrança, né? Rapaz, vou te falar que já faz bem mais de 50 anos. Ela faz... Vamos fazer as contas. Meu pai comprou ela em 1959. Então faz mais de 60. 66, né? Para 2025. 66 anos que ela está na família com a gente aqui. Inclusive, você vê, meu pai sempre prezou muito pela originalidade dela, e depois que ele faleceu, a gente continuou mantendo isso. Essa tampa aqui tem até uma história bastante peculiar. Nós estávamos no escritório do meu pai, trabalhando lá, antes da gente seguir a nossa carreira profissional, nós somos desenhistas de planta de casa. E nós estávamos no escritório lá, chegou um senhor do Paraná. E ele contou uma história para nós que o pai dele importou também uma caminhonete semelhante, igualzinha a essa aqui. E só que houve um problema no desembarque do container no Porto de Santos e a caminhonete escapou lá, alguma coisa, e bateu nessa tampa traseira e amassou, danificou. Rapaz, naquela época, 1951, o pai dele, né, o proprietário, falou assim, põe uma tampa aí para mim e tal. E fizeram lá uma tampa de madeira, não sei como é que foi bem, não lembro bem, mas tiraram a tampa original. E esse dia que nós estávamos desenhando, esse cara chegou lá, ele pesquisou no Brasil inteiro, porque ele tinha tudo perfeito da caminhonete, só não tinha a tampa. Ele queria comprar a tampa de vocês. Nossa, ele ofereceu uma fortuna pra gente. E eu e o Cláudio falamos, não, pai, não vende, não vende. E no final, ele viu que a gente não ia vender mesmo, não íamos fazer isso. Ele falou assim, olha, eu dou razão para vocês, não vendam não, porque senão vocês vão passar por problema que eu estou passando aqui lá no futuro. Então, vocês fazem bem, eu estou agradecido da mesma forma, agradeceu bastante a gente. Aconselhou a gente. Não, ainda bem, né? Porque a tampa tá aqui, ó, você com vê, o Fordinho em alto relevo, que bonitinho. O destaque é esse Ford aqui, ó. Muito legal. Essa letra gótica aqui, você tá entendendo? Que era daquela época lá, 1951. Muito legal. E tem alguma outra memória afetiva que você lembra de criança, da caminhonete? Porque vocês nasceram dentro da caminhonete. Foi. Você imagina, em 1959 meu pai era solteiro, ele namorava minha mãe. Então, ela foi a primeira conquista financeira do meu pai, tá certo? Depois, o meu pai casou, né? A mudança da vida, né? Do solteiro para casado, a nova mudança com a caminhonete. Continua a caminhonete lá. Depois, eu nasci, né? E aí, uma nova experiência, um filho recém-nascido, o primeiro filho, a caminhonete lá. Depois o Cláudio nasceu, aumentou a responsabilidade, a família crescendo.
E a caminhonete contribuindo para o meu pai, que ele usava ela diariamente para o trabalho dele. Ele era engenheiro, ele corria as obras com ela. Então, nós tínhamos assim, um carinho muito grande por ela. Ele tinha muito carinho, mas nós, assim, porque tudo, o primeiro passo do meu pai, os vários primeiros passos dele, ela estava presente. lá. E está até hoje na família, né? E está até hoje lá, há 66 anos que ela está com a gente, uma honra para nós, né? E você me deixou curioso de uma coisa, que você me comentou em off, que vocês andavam numa parte peculiar da caminhonete. Lembra que na época não tinha essa história de andar na cadeirinha, assim, nada disso. Era raiz. Onde é, Fernando? Pode me mostrar? Vamos lá ver. Foi bom você lembrar isso, rapaz. Bora lembrar. A gente vinha aqui, né, cabia, porque a gente era pequeno, né? 4 anos, 5 anos de idade, mais ou menos, né? Mas o gosto nosso era andar aqui assim. Então, eu e o Cláudio, a gente sentava aqui. E a minha mãe sentava lá pertinho do meu pai, como se fossem os dois namorados, né? Legal. E eu e ele aqui, assim, nós não interessávamos por paisagem, por ver a banda, nada disso, você entende? O gosto nosso era ficar ali. E assim, naquela época, o pai e a mãe não levavam a gente para tudo quanto é lugar, como a gente faz. Eu fiz isso com meus filhos, né? Sim. Mas naquela época não. Então andar na caminhonete era uma emoção, velho. Era o cinema da época. Porque é o seguinte, você não andava na caminhonete todo dia, tinha dia que não andava nela, simplesmente, entendeu? Muito legal. Então, era o nosso... A poltrona de luxo, nossa, a primeira classe, nossa. Era ali embaixo. Era ali embaixo, era muito gostoso. Que legal. Foi é muito legal ver as memórias de família aqui e ver que ela está ainda intacta, já está na 4ª ou 5ª geração. Na 4ª geração, geração a Beatriz, né? A Beatriz representa a 4ª geração. Que está vendo a caminhonete. E que está aqui presente com a caminhonete. Muito legal, que dure muitas outras, né? Esse é o nosso rolê. Sempre mostrar a história de carro, mostrar a história de família, mostrar tudo o que é mais legal no nosso dia a dia. Bora que tem mais coisa. E para finalizar esse grande rolê, eu trouxe aqui a Teté, que é quase uma segunda mãe para mim, que a gente se conhece há muitos anos, né? Quando você foi para São Paulo, ela foi minha vizinha. Eu tinha acho que 11 anos, né, Té? Muita história, né? Eu acabei indo para São Paulo quando casei, em 88, e aí tive a grande felicidade na minha vida de encontrar essa família maravilhosa. Sônia, seu Jurandir, Karina, Paula e o Léo, que era um garotão, que foi uma bênção para mim. Na verdade, não sei se foi a Sônia que me adotou ou se fui eu que adotei ela. Só sei que o encaixe foi muito bom, e perfeito. E a gente teve a oportunidade de curtir um monte de coisa, né? Eu vim muitas vezes para o sítio, conhecia a caminhonete da história, conhecia algumas histórias, tenho amizade com os sobrinhos, com o filho, com todo mundo. E a história foi muito legal porque a gente manteve contato em todos os anos, depois a gente não... a gente ficou um tempo sem se ver, lógico, né? Por circunstância que eu acabei voltando para Rio Pardo, mas graças a Deus encontramos também lá, né? Novamente. Exato, São Paulo. São Paulo. Teve alguns encontros lá também. Isso. E estamos novamente aqui. Muito bom. E como é uma história de família da caminhonete, envolve muitas outras coisas. Eu falei no começo que a gente ia falar um pouquinho de fé também. E aí eu quero contar uma história interessante, e que minha mãe, quando era muito pequena, quando tinha 5 anos, ela caiu num poço, um bueiro, alguma coisa do gênero, e meu avô comprou uma santa do tamanho dela na época, porque ele fez uma promessa. Ele falou, se eu conseguir tirar a Sônia com vida de lá, bem, eu vou dar uma santa do tamanho dela para que ela fique com a santa até o fim da vida. E foi isso que aconteceu. Minha mãe ficou com ela até o fim da vida. Minha mãe morreu com 75 anos. Então, essa santa que está aqui atrás tem 72, acredito eu. E eu, quando aconteceu isso, eu, sabendo que a Teté, nossa amiga de família, muito devota, falei, ninguém melhor para ser a guardiã da santa do que você. E eu agradeço muito. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada,
porque, na verdade, eu lembro da Santa no seu quarto, né? Que a gente era vizinha de porta, eu não saía da casa deles, e eles da minha, que foi uma bênção. Então, essa Santa ficava na cabeceira da cama do Leonardo. E a Sônia falava para mim que essa Santa era a protetora dela, como foi dela, né, da sua mãe, e ficou para te proteger até toda a sua vida. E quando o Léo me mandou uma mensagem, né, Léo? Falando da Santa, nossa, eu fiquei... Falei, gente, que maravilha. Aí fomos, fui buscar em São Paulo, peguei... Ela bem judiadinha, né, Té? Tá, trouxemos, vamos ver. Vamos mostrar ela, vamos lá. Então essa aqui é a Santa, que era da minha mãe, que a gente contou agora há pouco. E quando ela veio, ela estava bem judiadinha, né? Uma santa com muitos anos, então ela estava com os santinhos aqui, com os anjinhos todos machucados, ela tinha um grande racho atrás. Estava com uma fita adesiva aqui. Aí, a gente também, conhecimento dos amigos aí, fui atrás de uma amiga que restaurou e deixou ela essa maravilha aqui, que eu fiz questão de que vocês viessem para vê-la, né? E o mais legal não é isso, que ela não fez só a reforma da Santa, ela fez essa estrutura toda aqui para que a Santa repousasse aqui. E eu agradeço de coração. Porque quando o Léo falou para mim, eu fiquei tão emocionado que eu falei assim, ela vai ter que ter um destaque na minha casa, num lugar legal. E graças a Deus a gente fez esse, que não está certinho ainda, mas vai ficar melhor ainda, para ela ter o lugarzinho dela aqui, protegendo a gente e abençoando. É isso aí. Essa família é a minha família. E é com isso que a gente termina o rolê de hoje. Antes de finalizar este rolê, gostaria de compartilhar um trecho de uma carta que a dona Cecília me entregou no dia seguinte à gravação. Nessa carta escrita à mão, ela queria completar o trecho em que disse sobre a venda da caminhonete caso seu marido Walter morresse primeiro. Na ocasião, ela notou que o Walter ficou muito triste e foi só aí que ela entendeu que aquela caminhonete não era apenas um carro, mas sim a materialização da sua primeira conquista financeira. Depois disso, ela passou a compartilhar com seus projetos e ajudou a financiar a restauração da caminhonete. O rolê de hoje foi muito especial. Ele mostrou que por trás de rodas, motores e cheiro de gasolina, existe muito amor, fé e memórias que unem e mantêm vivas as pessoas que nessa história foram protagonistas. Esse foi o nosso rolê de hoje. Bora pro próximo.